7 de outubro de 2023, o Hamas lança o pior ataque que Israel já enfrentou, resultando na morte de mais de 1.200 cidadãos israelenses e ferindo centenas mais. É o terceiro ataque terrorista mais fatal da história, atrás apenas do 11 de setembro e do ataque de Tikrit em 2014 no Iraque. Este não foi um ataque aleatório do Hamas, mas sim um evento meticulosamente coordenado e orquestrado, com quase todos os detalhes planejados. Vamos apresentar uma análise minuto a minuto de como o ataque se desenrolou e o caos que causou em Israel, para que você possa ver exatamente como aconteceu. Um ataque quase 3 anos em preparação. Em dezembro de 1999, Ismail Haniyeh, líder do Hamas, anunciou o início do primeiro de 4 exercícios militares, denominado Pilar Forte. Os exercícios foram planejados para demonstrar união entre as facções armadas de Gaza, com o Hamas formando uma coalizão com outros 10 grupos militantes palestinos para participar de atividades no estilo de jogos de guerra. Incluíam a Jihad Islâmica Palestina, ou Palestinian Islamic Jihad, juntamente com as brigadas Al-Nasr, Salah al-Din e Mujahideen. Esses grupos abrangiam, como a British Broadcasting Corporation descreveu, desde islamistas radicais até relativamente seculares. Mas todos compartilhavam um ponto em comum: o desejo e a disposição de usar força letal contra Israel. Os fortes exercícios de Pilar serviram como blocos de construção para um ataque em grande escala, e o Hamas chegou a criar locais de treinamento em Gaza, alguns dos quais eram extensos o suficiente para servir como assentamentos israelenses simulados, permitindo que seus combatentes praticassem a invasão de prédios e a tomada de reféns. O Hamas divulgou imagens dos exercícios, exibindo comandantes mascarados reunidos em um bunker antes do início de uma saraivada de foguetes. Em seguida, as imagens mostram combatentes armados invadindo um tanque com uma bandeira israelense, capturando o tripulante como prisioneiro, táticas que ressurgiriam no ataque do Hamas em 2023. O Hamas treinava abertamente, sem esconder suas intenções. Em 10 de setembro de 2023, menos de um mês antes do ataque a Israel, o Hamas, confiante no treinamento dos seus combatentes, criou uma estrutura de comando oficial para unificar seus grupos extremistas, agora governados por um comitê conjunto. O comitê publicou imagens no Telegram de homens uniformizados, vigiando instalações militares israelenses na fronteira de Gaza. Esses vídeos eram pistas desconhecidas na época de que o Hamas planejava contornar ou invadir instalações militares. Em 12 de setembro de 2023, o Hamas divulgou vídeos do 4º e último exercício militar do Pilar Forte. Surgiram imagens de combatentes do Hamas em caminhonetes Toyota, que foram vistas circulando pelo sul de Israel nos dias antes do ataque de 7 de outubro. Havia mais imagens de combatentes invadindo prédios e atirando em alvos internos. O Hamas exibiu vídeos de treinamento de invasão de praias com barcos e mergulhadores subaquáticos. Outra tática que o Hamas usaria menos de um mês depois havia surgido. Nesse momento, o Hamas já tinha um exército de 30 mil combatentes na faixa de Gaza. Já estabeleceu laços com 10 outros grupos de milícia, dos quais poderia recrutar mais milhares de lutadores, se preciso. O Hamas estava pronto. E o que segue é uma análise minuto a minuto do ataque terrorista mais devastador que já ocorreu em solo israelense. 7 de outubro de 2023, 6h29 da manhã. Sirenes de ataque aéreo soaram de madrugada com o lançamento de uma grande barragem de foguetes de Gaza pelo Hamas. Embora as sirenes tenham sido ouvidas tão longe da fronteira de Gaza como Beersheba e Tel Aviv, o Hamas afirmou posteriormente ter disparado 5.000 foguetes no ataque inicial, mas as forças de defesa israelense estimam que o número esteja mais próximo de 2.500. As Brigadas Al-Qassam, ala armada do Hamas, começaram a desenvolver foguetes em 2001. Inicialmente ridicularizados por seu curto alcance de 12,8 quilômetros, esses foguetes evoluíram significativamente até 7 de outubro de 2023. O aprimorado Qasam-1 agora alcançava 3 milhas com ogiva de 11 libras, enquanto o Qasam 2 e 3 atingiam 7,4 e 10 milhas, com ogivas de 22 e 44 libras, respectivamente. O Hamas também implantou foguetes de maior alcance, como o M73, que viajava até 49 milhas, mas apenas emitia fumaça, e os mais potentes S-55, J-90 e J-80, capazes de alcançar Tel Aviv a 59 milhas.
O míssil R-160, com alcance de 159,3 quilômetros, atingiu profundamente o território israelense, incluindo Haifa. Em minutos, os assentamentos israelenses perto da fronteira com Gaza estavam envoltos em fumaça. As pessoas se abrigaram em prédios ao som das sirenes de ataque aéreo em meio ao caos. Naquele momento, ninguém sabia que os foguetes, apesar de devastadores, seriam apenas uma distração para o que estava por vir. 6h30 da manhã. Observadores das forças de defesa israelense em Kisufim identificaram terroristas do Hamas tentando invadir as defesas da base. Eles ativaram sistemas de disparo remoto para subjugar a horda que se aproximava, mas logo ficaram sem munição. Simultaneamente, o Hamas coordenava um ataque total, com militantes invadindo cercas em outros 60 locais. Outros combatentes entravam em Israel usando parapentes, com muitos mais tentando entrar pelo mar, usando o treinamento demonstrado nas filmagens do vídeo do quarto exercício do Pilar Forte. Às 6h32, Inbal Rabin Lieberman, um dos primeiros coordenadores de segurança israelenses, reconheceu o que o Hamas tentava fazer. Como coordenadora de segurança do kibbutz perto de Am, Rabin Lieberman ordenou a abertura do arsenal e equipou sua equipe com as armas necessárias para combater o Hamas. Ela foi uma das raras que agiu assim nos primeiros minutos. Ela tomou sua decisão ao ouvir ruídos estranhos perto do kibbutz, palavra hebraica para assentamento comunitário, como uma fazenda. Ela alertou, abriu o arsenal e preparou 12 membros, incluindo seu tio, de uma força de resposta rápida para enfrentar a ameaça iminente. Com a força pronta, ela correu para as casas. Enquanto entregava avisos, ela também preparava os ocupantes para emboscarem os combatentes do Hamas que se aproximavam. Nas próximas 3 horas, militantes do Hamas tentaram invadir o kibbutz. Eles falharam. No final do ataque, Niran não perdeu nenhum de seus habitantes, enquanto matava 25 combatentes do Hamas invasores. Rabin Lieberman, suas forças de defesa e os demais residentes do kibbutz foram posteriormente evacuados para um hotel em Tel Aviv. Defendeu seu território com sucesso, mesmo com outros caindo ao redor. Às 6h35, um foguete do Hamas atinge Kfar Aviv, no centro de Israel, revelando o avanço dos foguetes do grupo desde os tempos em que eram motivo de escárnio. Este foi o primeiro foguete a tirar uma vida. Hannah Ben-Atzi, uma residente mais velha, tornou-se a primeira entre mais de 1.000 vítimas futuras. 6h36 da manhã. Kibbutzim próximos à faixa de Gaza relatam crescentes tentativas de infiltração do Hamas. Kisafim foi um dos primeiros alvos, com terroristas invadindo e lutando contra sua equipe de segurança. Infelizmente, essas forças não foram alertadas a tempo de combater os invasores. O Hamas matou 17 pessoas no kibbutz, incluindo a equipe de segurança, e fez Shlomo Mansur refém. Mansur, de 85 anos, acreditava-se ainda estar mantido refém em Gaza, aguardando resgate ou liberação. Kisafim foi reduzida a um deserto. O ataque de foguetes do Hamas destruiu vários edifícios do assentamento antes do ataque dos invasores. O kibbutz ainda possui as marcas do ataque e permanece desabitado, possivelmente por estar próximo à fronteira de Gaza. 6h43 da manhã. A primeira onda de forças do Hamas chegou à praia de Ziquim. Um grupo de terroristas navegou até a praia em uma embarcação, evadindo a marinha israelense. Muitos outros logo seguiriam. Mais botes chegaram à praia, trazendo reforços de terroristas que atiraram contra soldados das forças de defesa israelense próximos ao local. A praia de Ziquim se tornou uma das raras vitórias das forças de defesa israelense durante os ataques do Hamas. Alertado sobre os combatentes do Hamas, o coronel Itan Patz, líder da base naval de Ashdod, ordenou que suas forças defendessem a fronteira e posições marítimas-chave perto da faixa de Gaza. Ele mobilizou o esquadrão de patrulha 916, que afundou 3 barcos do Hamas que se aproximavam. Marinheiros da unidade Snapir, responsáveis pela segurança da praia de Ziquim, foram mobilizados para neutralizar sobreviventes usando tiros e cargas de profundidade. Apesar disso, os 300 a 500 defensores de Ziquim foram surpreendidos quando mais combatentes do Hamas chegaram. O pessoal de segurança de Israel montou uma defesa feroz com a munição limitada que tinham disponível. Alguns até lutavam de pijama. Pacientes foram evacuados do hospital Barzilai.
O combate avançou da praia para o Kibbutz Zikim e suas 3 bases militares próximas. O Hamas matou 19 civis durante o combate inicial. As batalhas continuaram por mais 5 dias, até que as forças de defesa israelense conseguiu limpar a área dos terroristas invasores. Simultaneamente, os primeiros tiros foram ouvidos no Kibbutz Nirim com a invasão de mais combatentes. 6h45 da manhã. Holit é o próximo kibbutz alvo. O Hamas é mais bem sucedido aqui do que em várias outras colônias. Aproximadamente 40 terroristas invadiram Holit, violando as cercas a leste e oeste. Em poucos minutos, a primeira casa foi invadida. Muitos residentes dormiam ou tomavam café quando a invasão começou, com militantes do Hamas indo de casa em casa, atirando nas persianas metálicas dos quartos seguros. Os tiros tinham um propósito: revelar se havia alguém dentro. Se os quartos seguros estivessem ocupados, os militantes usavam granadas e tiros para invadi-los e matar os ocupantes. Mais granadas foram jogadas nas casas, com o Hamas atirando indiscriminadamente em civis tentando fugir. Os terroristas também destruíram veículos para bloquear a fuga. Após a invasão, 3 trabalhadores estrangeiros e 12 residentes, incluindo um segurança do kibbutz, morreram. Um dos residentes era um sobrevivente do Holocausto. O Hamas também fez 7 reféns durante a invasão. 3 foram soltos no dia da captura e mais 2 liberados em troca de reféns. Contudo, suspeita-se que 2 reféns permaneçam em cativeiro. Levaria cerca de 18 horas para a unidade Shaldag das Forças de Defesa Israelense e a Brigada Paran limpar os militantes de Halit. Nesse ponto, o dano já estava feito. Às 6h49 da manhã, após 20 minutos, o Hamas esgotou seus estoques de foguetes na chamada Operação Al-Aqsa Floods. Mohamed Daif, das Brigadas Qassam, também anunciou oficialmente a operação, com esta ala militante do Hamas sendo uma das várias que reivindicaram a responsabilidade pelo ataque. Anunciamos o início da Operação Al-Aqsa Flood e anunciamos o primeiro ataque, disse Daif em uma declaração oficial. Ele proclamou que o ataque ultrapassou 5.000 mísseis e projéteis, todos direcionados às instalações, aeroportos e fortificações inimigas. A declaração completa também forneceu a justificativa para o ataque. Daif acusou as forças israelenses de intensificar invasões na mesquita Al-Aqsa, alegando que idosos, jovens e crianças foram agredidos. Ele declarou que as forças de defesa israelense e israelenses atacaram e saquearam residências em toda Jerusalém. Daif também citou as invasões na Cisjordânia e em Gaza, como justificativa para as ações do Hamas. Com a ajuda de Deus, decidimos pôr um fim a tudo isso para que o inimigo entenda que não pode mais semear o caos sem ser responsabilizado, proclamou ele antes de anunciar oficialmente a operação do Hamas. A declaração foi, na prática, uma evidente declaração de guerra contra Israel. Daif convocou todos que pudessem para pegar um rifle e se preparar para o combate. 7 da manhã. Sirenes tocaram durante a reunião de Sukkot da Supernova em Haim, fazendo centenas de participantes do festival de música fugirem. Para muitos, o aviso veio tarde demais. Ao som das sirenes, militantes do Hamas em caminhões e motos cercaram centenas de pessoas no festival. Eles atiraram na multidão e lançaram granadas. Muitos que haviam escapado para abrigos antibombas e arbustos próximos também foram rastreados e baleados. Isso se tornaria o maior massacre ocorrido em 7 de outubro. O Hamas matou 364 pessoas, principalmente civis, e fez cerca de 40 reféns no festival de música. Às 7h40, os combatentes do Hamas haviam infiltrado com sucesso mais profundamente em Israel. As forças de segurança foram surpreendidas em dezenas de locais. Os ataques de foguetes que fizeram muitos correrem para se abrigar acabaram, mas seu propósito agora estava evidente. Os foguetes eram apenas uma distração, embora prejudicial, para encobrir as ondas de combatentes palestinos invadindo Israel, confirmaram as forças de defesa israelense. Surgiram imagens dos diversos métodos usados pelo Hamas para se infiltrar em Israel. Um vídeo da praia de Zikim mostrou o barco a motor que levava os 5 militantes do Hamas que invadiram a praia. O vídeo exibiu um lutador do Hamas voando para Israel com paraquedas motorizado. Contudo, a tática mais frequente era simplesmente atacar as barreiras de segurança entre Gaza e Israel. Meses de planejamento permitiram ao Hamas identificar áreas fracas nas barreiras,
com militantes usando a cobertura de foguetes para romper. Fotografias mostraram o Hamas usando tratores para derrubar seções de cercas de metal. Imagens mostravam 6 motocicletas transportando militantes por um grande buraco em uma barreira de metal. Comunidades inteiras foram invadidas. O Hamas já havia matado centenas e lutava contra as forças de segurança. A infiltração foi um sucesso. Israel foi pego de surpresa, embora o Hamas não tivesse que esperar muito antes de Israel emitir uma resposta militarista. Às 9h45, com os combates terrestres avançando e o Hamas penetrando mais em Israel, as forças de defesa israelense mobilizaram sua força aérea. Também divulgou uma declaração oficial dizendo: caças das forças de defesa israelense estão atualmente atacando diversos alvos do Hamas na faixa de Gaza. Militantes do Hamas confrontavam pessoas em Gaza, enquanto centenas de cidadãos no leste fugiam de suas casas para evitar os bombardeios israelenses. Posteriormente, fotografias revelaram os resultados dos ataques aéreos. Plumas de fumaça subiam sobre Gaza, com vários edifícios da cidade reduzidos a escombros. Cidadãos foram vistos evacuando a pé com bolsas e às vezes crianças. A imagem lembrou que muitos em Gaza estavam tão desinformados sobre as intenções do Hamas quanto Israel. Apenas pessoas tentando sobreviver a uma situação além de seu controle. Às 10 da manhã, o Hamas prosseguiu invadindo bases militares e assentamentos locais. As forças de defesa de Israel confirmaram que militantes entraram em ao menos 3 bases militares israelenses próximas à fronteira com Gaza. A base de Ziquim foi citada, indicando que as tentativas de infiltração aquática do Hamas obtiveram certo êxito. Os militantes também estavam dentro da sede da divisão de Gaza em Haim e haviam invadido a travessia de fronteira de Beit Hanun. O Hamas também convocou novamente as armas. Salah al-Aruri, vice-chefe, fez uma declaração aos combatentes na Cisjordânia. Todos nós devemos lutar essa batalha, ele proclamou. Principalmente os combatentes da resistência na Cisjordânia. A declaração contradisse fotos posteriores que mostravam centenas de residentes de Gaza e da Cisjordânia tentando evacuar. Ainda assim, o Hamas obtinha algum êxito. Novos vídeos surgiram, incluindo um que parecia mostrar combatentes do Hamas correndo em direção a uma torre de observação israelense, enquanto os prédios próximos pegavam fogo. Alguns militantes já retornaram a Gaza celebrando seu êxito. Vários veículos israelenses foram capturados e desfilaram pelas ruas. Detalhes também surgiram de Sderot. A região foi uma das que sofreu ataques de foguetes do Hamas pela manhã, e como visto em vários kibbutzim e municípios, os ataques foram seguidos por uma invasão de forças terrestres. Militantes do Hamas invadiram o kibbutz e trocaram tiros com a polícia local e civis. Os militantes dominaram a guarnição da polícia local, ocupando-a e matando 30 pessoas no processo. Surgiram notícias de outro terrível massacre conduzido pelo Hamas. Em 7 de outubro de manhã, um micro-ônibus turístico partiu de Negev em direção ao Mar Morto. Durante o trajeto, ele parou em Ofaquim e Netivot para pegar passageiros antes de seguir para Sderot. Ele nunca deixaria o município. O ônibus de turismo furou o pneu na entrada de Sderot. Uma sirene de aviso soou durante o conserto do pneu pelos operadores. Os passageiros do ônibus, incluindo idosos e sobreviventes do Holocausto, desembarcaram e buscaram abrigo. As portas não abriram. Logo, vans com militantes do Hamas chegaram à entrada de Sderot. Eles identificaram o ônibus de turismo e seus passageiros como israelenses e abriram fogo a queima-roupa, matando todos. Rumores dizem que os terroristas até dispararam novamente após matar seus alvos para garantir que estavam mortos. Durante o caos, o motorista do ônibus e uma mulher conseguiram escapar. Ao se esconderem atrás de uma barreira, foram descobertos por militantes do Hamas que abriram fogo contra eles. A mulher morreu, mas o motorista do ônibus sobreviveu ao fingir estar morto até a chegada da ajuda. Ao todo, o massacre custou a vida de 15 idosos cidadãos israelenses. Também mostrou que as grandes declarações de Daif de mirar instalações militares em Israel eram falsas. O Hamas estava atacando bases militares e matando indiscriminadamente, visando tanto cidadãos comuns quanto forças de segurança como as forças de defesa israelense. Incursões similares foram confirmadas em Beiri e Ofaquim, este a 20 milhas a leste de Gaza. Houve mais mortes e sequestros. Neste momento, vários israelenses do sul começaram a fortificar suas residências, esperando que servissem como salas de pânico e abrigos antibombas improvisados. As forças de defesa de Israel
transmitiam mensagens via rádio aos cidadãos, alertando que os alcançariam, enquanto se escondiam dos combatentes do Hamas. 13h30, à tarde, o chefe de polícia de Israel, Yaakov Shabtai, confirmou que as forças de segurança e soldados das forças de defesa de Israel enfrentavam atiradores do Hamas em 21 locais diferentes. O elemento surpresa do ataque havia acabado, mas os combates continuaram com o exército confirmando que estava ativamente envolvido em limpar as comunidades invadidas pelo Hamas. Surgiram notícias sobre o número de mortos. A mídia israelense informou que no mínimo 100 pessoas, entre oficiais de segurança e civis, morreram nas incursões do Hamas. 800 pessoas ficaram feridas e inúmeros reféns foram feitos. Essas alegações seriam corroboradas pelo Hamas, circulando fotos e vídeos nas redes sociais, supostamente mostrando mortos dos dois lados do combate. Neste ponto, o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que o Hamas estava indo de casa em casa, atirando em civis, confirmando que o ataque ia além de alvos militares. Com o passar das horas, chegavam mais informações sobre mortes, feridos e reféns. Os primeiros 100 mortos aumentaram, eventualmente atingindo a marca de 1.200 mencionada no início do vídeo. 5 da tarde. No início da noite, o Hamas havia atacado 22 locais fora da faixa de Gaza, adentrando até 20 milhas em território israelense. Seus foguetes haviam viajado muito mais longe. A Public Broadcasting Service informa que o número de mortos chegou a 200 às 5 horas, com 1.100 pessoas feridas. Os ataques aéreos das forças de defesa israelense em Gaza também causavam danos. Quase 200 pessoas morreram e mais de 1.600 ficaram feridas em Gaza, segundo o Ministério da Saúde palestino, nem todas sendo militantes. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou na televisão uma declaração de guerra contra o Hamas. Em um discurso para a nação, ele declarou que Israel estava em guerra. Não uma operação, não uma rodada, mas uma guerra, ele enfatizou. Ele afirmou que o inimigo pagaria um preço inédito por suas ações. É notável que Netanyahu não mencionou diretamente o Hamas nesta declaração. Sua declaração foi feita contra toda a Palestina, em vez das seitas militantes que ocupavam o país. Ele concluiu alertando que Israel revidaria com uma magnitude que o inimigo não conhecia. Como sabemos, Netanyahu estava determinado a cumprir essa ameaça. 7 da noite. Os combates continuaram a se intensificar. As forças de defesa israelense agora estavam mobilizadas e entrando em muitos dos 22 assentamentos que o Hamas tentou invadir. Os combates continuavam com as forças de defesa israelense afirmando que enfrentavam centenas de infiltrados palestinos no sul de Israel. As forças de defesa israelense estavam gradualmente repelindo os militantes de volta para a fronteira com Gaza, matando e forçando muitos a recuar. Israel prosseguiu com ataques aéreos em Gaza, enquanto o Hamas lançava mais foguetes no sul de Israel. Uma guerra havia começado. As forças de defesa israelense começaram a se mobilizar após o ataque do Hamas, mas o processo foi lento, levando 3 dias para o exército de Israel chegar à fronteira com Gaza. Em certos locais, as forças de defesa israelense combateram os militantes do Hamas por dias após alcançar essa fronteira, até finalmente os expulsarem. Ocorreram também ataques limitados de foguetes do Hamas, porém não como cortina de fumaça para mais incursões. O Hezbollah também atacou Israel em 8 de outubro, aparentemente em solidariedade ao Hamas, apesar das divergências ideológicas entre os grupos. O Hamas alcançou seu objetivo. Mais de 1.000 israelenses morreram, milhares ficaram feridos e centenas viraram reféns. Por que as forças de defesa israelense demoraram tanto para responder? Pode ser devido à natureza do ataque do Hamas. Israel teria vários planos em prática para uma mobilização contra Gaza. Normalmente, os generais das forças de defesa israelense escolheriam um dos planos para execução, com as unidades sendo ordenadas e deslocadas para a fronteira rapidamente. O problema para Israel era a possibilidade de seus planos terem sido expostos. As forças de defesa israelense temiam que espiões do Hamas tivessem obtido seus planos de batalha devido à infiltração do grupo. Os planos foram considerados comprometidos, obrigando as forças de defesa israelense a criar uma nova estratégia antes da mobilização total. Vale lembrar que muitas bases avançadas de Israel próximas a Gaza estavam sob ataque ou foram invadidas. O Hamas planejou seus ataques extremamente bem.
Os primeiros socorristas, militares e civis foram surpreendidos e mortos, atrasando a resposta das forças de defesa israelense. Ainda assim, até o dia 10 de outubro, as forças de defesa israelense estavam totalmente mobilizadas e prontas para cruzar a fronteira para Gaza. Na produção deste vídeo, a guerra entre Israel e Hamas persistiu por 1 ano, se alastrando para outros países. Nesse período, Israel realizou mais de 17 mil ataques em mais de 5 países desde que declarou sua guerra contra o Hamas. A Palestina é a mais óbvia, embora os ataques israelenses também tenham visado líderes militantes islâmicos no Líbano, Síria, Irã e Iêmen. Desde o início de agosto de 2024, mais de 40 mil pessoas foram mortas em ataques israelenses na Palestina, com mais 590 no Líbano e 260 mortos na Síria. Iêmen e Irã foram pouco afetados. Os ataques nesses países foram direcionados, resultando em 7 mortes no total, principalmente de líderes e militantes. O conflito entre Israel e Hamas persiste, mesmo com a pressão internacional crescente por um cessar-fogo. Talvez esse tenha sido o objetivo inicial do Hamas. Sabia que não poderia derrotar as forças de defesa israelense em uma luta direta, mas um ataque terrorista preciso seguido pela resposta das forças de defesa israelense, unindo grupos militantes em todo o Oriente Médio? Isso poderia favorecer o Hamas mesmo com Israel dominando a Palestina. O ataque terrorista de 7 de outubro pode marcar um ponto de não retorno nas relações entre Israel e Palestina. Mas o que você acha? Israel está justificado em sua resposta aos ataques? Será que um dia haverá um cessar-fogo? Quanto tempo você acha que a guerra vai durar? Deixe suas ideias nos comentários e valeu por assistir.